E agora nós vamos retomando aqui, né, para falar agora sobre litisconsórcio, tá bem, pessoal? Vamos lá diretamente na nossa tela. O tema que nós vamos analisar e responder questões sobre é litisconsórcio. Eu trouxe duas questõezinhas apenas sobre esse tema, só para que a gente possa resolver alguma questão. A primeira delas caiu no TRT 8, né? TRT Pará e Amapá. Vamos lá. Pedro e Caio, domiciliados em Macapá, eles foram vítimas de um acidente automobilístico em uma rodovia. Supostamente, o acidente foi causado por Rafael. E vejam só, Rafael aqui ele é o réu, né? Pedro e Caio são autores, né? São os autores aqui, Pedro e Caio. Beleza, vejamos. As vítimas propuseram separadamente as ações de indenização contra Rafael na Justiça Comum de Macapá. E aqui é o seguinte, pessoal, o que nós temos? Nós temos a ação sendo proposta, uma ação por Pedro e uma ação por Caio. Uma ação por Pedro contra Rafael, outra ação por Caio contra Rafael de forma separada, beleza? Tem problema? Não tem. Eles poderão propor essas ações de forma distinta, podem propor juntos, isso vai depender do caso concreto. Mas vamos lá. A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta de acordo com as disposições do CPC. Notem lá. Pedro e Caio poderiam ter optado por ingressar em litisconsórcio ativo. Poderiam ter optado ou não? Poderiam. Eles poderiam entrar como litisconsortes ativos, caso em que seriam considerados como litigantes distintos. Isso mesmo. Não obstante tenham litigado juntos, se litigassem juntos, seriam considerados partes autoras distintas, umas em relação às outras. Até porque, nesse caso aqui, a sentença poderia ser o seguinte, pessoal. A sentença poderia ser favorável a Caio, ou favorável a Pedro, ou favorável aos dois, ou favorável a Pedro em uma maior extensão ou em menor extensão. Não é necessariamente a mesma sentença, não se trata de um litisconsórcio unitário, certo? Na tela, em suas relações com a parte adversa, por força do princípio da autonomia dos litisconsortes. Então tá aí, gabarito diretamente já na primeira alternativa da questão. E agora, as demais. Vamos. Como a demanda indenizatória foi proposta perante a Justiça Comum, o processo deve seguir necessariamente pelo procedimento ordinário, rito que viabiliza o contraditório e a ampla defesa do réu nessa situação. Vejam, nós não temos mais processo ordinário e sumário, nós temos apenas um procedimento comum. Então, a letra B está errada, nós não temos mais essa distinção. A citação do réu deve ser feita necessariamente por oficial de justiça. O CPC veda a citação via postal nas ações de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre. Não, pessoal. Portanto, nós vamos aplicar aqui as regras normais, nós vamos aplicar as regras habituais, nós não temos aqui uma necessidade de intimação via oficial de justiça. Na verdade, dentro das hipóteses de comunicação, nós temos várias formas de comunicar atos processuais. E para a citação, nós podemos ter a citação eletrônica, se for uma das partes que tenha cadastro eletrônico ou cadastro eletrônico, ou uma das partes obrigado a ter, nós temos a citação eletrônica, e daí nós temos uma série de outras formas, né? Por exemplo, a intimação pelos correios, que vem em segundo lugar, como regra geral, vem também regra geral dentro do todo o sistema, aplicando-se a todas as pessoas, depois o oficial de justiça, pessoalmente, ou por hora certa. Temos também a situação da intimação, da citação por edital, e a possibilidade de expedição de carta precatória para a citação por oficial de justiça quando for fora da nossa comarca, né? Então, tá errado aqui quando ela fala que deve ser necessariamente por oficial de justiça, não é verdade. Letra D. Caso Rafael interponha oportunamente exceção de incompetência relativa do juiz, o juiz deve declinar de sua competência. Veja, primeiro que o juiz pode declinar, né? Se ele declinar, morreu, porém, nós não temos aqui, além disso, nós temos agora a preliminar de contestação. Não se fala mais em declínio, tá bem? Portanto, a letra D está fora. Não se fala mais em exceção. Na sequência, caso as ações sejam distribuídas para órgãos judiciais distintos, os processos podem ser posteriormente reunidos em razão da existência de continência. Não, eles podem ser reunidos pela conexão.
nós teríamos até aqui uma possibilidade de as duas partes comungarem das mesmas provas, utilizarem as mesmas provas para tutelar os seus pedidos. Mas não é caso de continência, é caso de conexão. Portanto, a letra E está errada, ok, pessoal? Né? Está errada. Né? Agora para a próxima assertiva, próxima questão, uma assertiva. Perdão. Existe prazo em dobro para a interposição de recursos para litigantes com diferentes procuradores, ainda que, diante de determinada decisão do processo, apenas um dos litisconsortes possua interesse de recorrer na situação concreta. Tá, que cuidado. Cuidado é o seguinte, tá? Primeiro que essa assertiva está errada, e nós tratamos de uma questão que você acaba estudando também lá na parte dos prazos processuais, nos atos processuais, que é a questão da contagem do prazo em dobro. Qual que é o erro aqui? Se nós tivermos apenas um dos litigantes tiverem interesse em recorrer, perdão, agora sim, pessoal, perdão, tive que desligar um pouquinho o nosso áudio aí porque eu espirrei forte, mas vamos lá. Caso apenas uma das partes tenha interesse em recorrer, o prazo não será em dobro. No caso da questão anterior, nós tínhamos Pedro e Caio contra Rafael, né? Então estava lá Pedro e tínhamos o Caio. Ambos entraram com uma ação contra o Rafael. Daí vejamos só, vamos supor que a sentença, né? Vamos supor que veio a sentença do juiz. E essa sentença foi de procedência para Pedro e de improcedência para Caio, perdão. Certo? De improcedência para Caio. Pergunto, nesse caso concreto, Pedro pode recorrer? Não, porque a sentença foi, vamos supor que foi uma total procedência, então não pode recorrer. E se for improcedência para Caio, pode recorrer? Sim. Aí nós temos o quê? Nós temos lá o recurso de Caio. Esse recurso de Caio terá o seu prazo contado em dobro? Não, não terá, porque o único interessado para recorrer nesse caso é Caio, portanto o prazo não conta em dobro. Tá, professor? E fora essa situação, se fosse de improcedência para os dois, o prazo seria em dobro? Cuidado. Para que nós tenhamos, né? Para que nós tenhamos o prazo em dobro para litisconsortes, nós temos que observar 3 requisitos. São 3 requisitos agora no CPC novo. O primeiro deles diz o seguinte, que nós temos que ter, né, prazo em dobros para litisconsortes. Nós temos que ter advogados distintos de escritórios diferentes. Se forem advogados distintos de mesmo escritório, o prazo não será em dobro. E também nós temos que estar falando de autos físicos. Isso mesmo. De autos físicos. Porque se os autos forem digitais, não há, ainda que nós tenhamos advogados distintos de escritórios diferentes, o prazo não será em dobro. Por quê? Porque daí a disponibilidade de acesso aos autos se dá pelas duas partes ao mesmo tempo. O processo é eletrônico, você pode consultar ao mesmo tempo que uma das partes estiverem consultando, a outra também poderá consultar. Qual que é a ideia desse prazo em dobro? Vejam só, se nós tivermos 2 réus, e esses 2 réus forem contestar a ação, e tiverem advogados diferentes de processos distintos, se for ao processo físico, um deles vai ter acesso ao processo por 10 dias, outro deles tem que ter acesso ao processo também por 10 dias. Então, vamos supor que o prazo fosse 10 dias, caso o prazo é 15, então 15 dias para um, 15 dias para o outro. O tempo de acesso nos autos deve ser igual para os dois. Se o processo ele é eletrônico, o processo é eletrônico, cada um consulta. A hora que o advogado do Pedro entrar para acessar o processo, não significa que o advogado do Caio não pode acessar o processo ao mesmo tempo, então não faz sentido. Certo? Portanto, para ter prazo em dobro para litisconsortes distintos, são 3 requisitos. Advogados distintos, escritórios diferentes e também a questão dos autos
físicos, ok? De toda forma, errada essa assertiva aqui.